Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa aula. Não sei que hora você está assistindo a aula. Hoje nós vamos trabalhar a aula 39 e 40 da nossa apostila Física A. É a aula de diferença de potencial. Essa aula já foi dada nas duas turmas, no segundo A e no segundo B. E agora nós vamos trabalhar os exercícios. Os exercícios que estão na página 100 até a página 103. São os exercícios em classe. Então você pode tomar a sua apostila nessas páginas, os exercícios em classe, e nós vamos resolver os exercícios de 1 até 4. Exercícios de 1 a 4 destas páginas aí, todos eles sobre energia potencial elétrica e sobre diferença de potencial. Então, o primeiro exercício, exercício 1, diz o seguinte: leia o texto a seguir retirado do Código do Consumidor. Artigo 6º. São direitos básicos do consumidor: a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com a especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentam. Em se tratando de aparelhos eletrodomésticos, é fundamental que o consumidor seja informado a respeito de parâmetros como: primeiro, a diferença de potencial que o equipamento deve ser submetido para o seu funcionamento correto, e na prática isso significa o tipo de tomada que ele deve ser ligado, 110 volts ou 220 volts. Segunda informação importante: qual é a potência consumida pelo aparelho durante o seu funcionamento. Em outras palavras, a quantidade de energia elétrica consumida pelo aparelho a cada segundo. Bom, aí em seguida há uma tabela com dois eletrodomésticos, um aspirador de pó e um chuveiro elétrico. Qual a tomada que eles devem ser conectados? A indicação é que o aspirador de pó seja ligado em 110 volts e o chuveiro elétrico seja ligado em 220 volts. Pela tabela dá para ver isso. E a potência de cada um? A potência do aspirador de pó é 100 watts e do chuveiro elétrico 3.500 watts. Bom, considerando-se as informações anteriores, a letra A é o seguinte: exercício 1, letra A. Identifique o tipo de energia em que a energia elétrica foi transformada durante o funcionamento dos dois equipamentos. Essa é bem fácil, não é verdade? Por quê? A energia dos dois equipamentos é a energia elétrica. Energia elétrica. No caso do aspirador de pó, a energia elétrica foi transformada em qual energia? Energia mecânica. Energia mecânica. Isso no caso do aspirador de pó. Aspirador de pó é energia mecânica. Naturalmente, porque o funcionamento dele requer um movimento de sucção, movimento de hélice, isso é energia mecânica. E no caso do chuveiro, a energia elétrica é transformada em qual energia? Energia térmica. Muito bem. Energia térmica. Isso no caso do chuveiro. A energia térmica para o aquecimento da água. Então essas são as transformações de energia que acontecem nesses aparelhos. Depois vem a seguinte pergunta, letra B. Determine a quantidade de energia transformada quando 1 kg de carga se desloca entre os terminais dos dois equipamentos. Olha, essa também é bem simples. Basta você se lembrar da definição de volts que eu dei na sala de aula.
1 volt é 1 joule por quilômetro. Se ele está falando que o aspirador de pó funciona a 110 volts, quantos joules de energia são dados para cada quilômetro de carga no aspirador de pó? São dados para o aspirador 110 joules. No caso do aspirador, 110 joules, porque são 110 volts e cada volt é 1 joule por quilômetro, então é 110 joules que ele vai usar de energia. E é claro que o chuveiro elétrico, o chuveiro vai usar 220 joules de energia, o dobro de energia, certo? Muito bem. A letra C. Considerando-se o item anterior e os valores das potências apresentadas na tabela, explique por que aparelhos que possuem alta potência normalmente são ligados em tomadas de maior diferença de potencial. Por que os aparelhos mais potentes, os aparelhos que têm uma potência maior, são ligados em uma diferença de potencial maior? Você saberia responder essa, letra C? Por que os aparelhos de maior potência são ligados em maior energia? Porque é mais conveniente, né, gente? Se aquele aparelho vai consumir uma potência maior, vai usar uma potência maior, e nessas tomadas 220 volts nós temos maior quantidade de energia, é mais conveniente que esses aparelhos recebam mais energia para funcionar numa potência maior. Então nós poderíamos escrever que é mais conveniente ligar em tomadas de maior energia, no caso 220 volts, aparelhos de maior potência. Ok? Então, está feito aí o exercício 1, os itens A, B e C, certo? Vamos aí para o exercício número 2. No Brasil, a maior parte da energia elétrica chega às residências por meio de 3 fios A, B e C, cujos potenciais elétricos são 110 volts positivos, 0 volts e menos 110 volts, de acordo com a figura abaixo. Os fios de potencial mais 110 volts e menos 110 volts são denominados fase, e o fio de potencial 0 volt é conhecido como neutro. Sabendo que os potenciais elétricos podem ser compreendidos como níveis de energia do campo elétrico e que a diferença de potencial é calculada como o módulo da subtração de 2 potenciais, pede-se, letra A energia elétrica transformada quando um eletrodoméstico é ligado entre uma fase e um neutro, ocasionando o deslocamento de uma carga de menos 8 kV entre os fios A e B. Bom, veja que ele está falando de energia potencial elétrica. Nós sabemos que energia e trabalho são conceitos semelhantes na física. Trabalho é a variação de energia. Se nós vimos que a voltagem, ou diferença de potencial, é o trabalho sobre a carga, esta é a definição de voltagem, trabalho sobre carga, nós podemos escrever que a voltagem é a variação de energia sobre a carga. Portanto, a variação de energia é o produto dessas duas grandezas. A diferença de potencial vezes a carga. Isso é um tratamento matemático desta equação. Ora,
Ele falou que ligou fase com neutro. Fase com neutro, qual é a diferença de potencial? 110 volts. Por que isso? A fase 110 e o neutro 0. 110 menos 0, 110. Qual é a carga? 8. Talvez você pergunte assim, mas nós não temos que usar menos 8? Não precisa usar menos 8, porque ele está dando valor para você e você vai usar o módulo dessa carga. Não considera o sinal. Então aqui a energia é de 880 joules. Energia sempre em joules. Portanto, a energia elétrica transformada aí foi de 880 joules. Na letra B ele pergunta: identifique no item anterior de que maneira ou de que maneiras pode-se aumentar a quantidade de energia por segundo. Como que nós aumentamos a quantidade de energia por segundo? Ora, gente, tem duas maneiras aí. Energia por segundo é joule, né? Joule por segundo, que é o watt, unidade de potência. Bom, nós podemos dizer que a primeira maneira de aumentar a energia seria aumentar a quantidade de cargas, ou seja, aumentar a corrente elétrica. Aí você aumenta a energia. Outra maneira seria aumentar a diferença de potencial, porque diferença de potencial tem a ver com energia. Então, as duas maneiras para nós aumentarmos a energia do processo, do funcionamento do aparelho, seria aumentar a intensidade corrente ou aumentar a voltagem, a diferença de potencial. As duas maneiras são possíveis, né? Depois vem a letra C. Considerando-se que o eletrodoméstico apresentado seja uma máquina de lavar roupa ligada nos fios A e C, identifique a diferença de potencial aplicada nesse equipamento e a principal transformação de energia ocorrida durante o seu funcionamento. Bom, transformação de energia é simples. É energia elétrica em energia mecânica. Agora, se você olhar na figura, entre os fios A e C, nós temos uma ligação de fase com fase. Se a ligação é fase com fase, então nós teremos 110 menos 110. Escrevendo aqui para vocês, uma fase é 110 volts, mais 110 volts. A outra fase é menos 110 volts. Se nós pegarmos a diferença de potencial, nós vamos ter mais 110 menos 110. Então a diferença de potencial vai ser 220 volts. Esta é a diferença de potencial entre fase e fase, 220 volts. Agora, qual é a transformação de energia que está acontecendo aí? Nós estamos transformando energia elétrica em energia mecânica, para que a máquina de lavar possa girar, fazer o seu movimento justamente de secagem de roupas, lavagem e secagem de roupas, certo? Bom, se você não entendeu muito bem este aqui, não é? É só você entender que diferença de potencial é a diferença entre o potencial de dois pontos. Um ponto é mais 110, o outro é menos 110. E não é a diferença de potencial, então você tem que colocar o sinal de menos. Mais 110 menos 110 dá 110 mais 110, 220 volts. A letra D. De acordo com o item anterior, determine a quantidade de energia transformada quando 5 coulombs de carga se deslocam de A para C. Bom, já fizemos isso
neste exercício aqui, olha, quantidade de energia, letra A. Né? Ele pediu isso de novo na letra D. A quantidade de energia vai ser a voltagem, que é quanto? 220 vezes a carga, que é 5. Então, esta equação aqui é esta. Estou usando novamente na letra D. Voltagem 220, carga 5. Isso aqui nós vamos ter 1.100. Energia é joules. Né? Energia é joules. Então, essa é a quantidade de energia que esta máquina vai precisar. Qualquer dúvida, você assista novamente esse trecho da aula, ou então você pergunte na sala de aula que eu tiro essa dúvida para você. Certo? O exercício 3 agora. Exercício 3. A figura a seguir representa um campo elétrico uniforme, um céu, e algumas superfícies equipotenciais. Ele explica aí o que são superfícies equipotenciais. Superfícies em que os pontos possuem o mesmo potencial. Se naquela superfície todos os pontos têm o mesmo potencial, vai haver alguma diferença de potencial? Não, não vai haver diferença de potencial. Né? Porque naquela linha eles têm o mesmo potencial. Então você pode ver aí que tem uma linha 0 volts, uma linha 50 volts, outra linha 100 volts. Em cima de cada linha não há diferença potencial. A diferença de uma linha para outra. Qual é a diferença de potencial entre os pontos A e C e entre os pontos A e B? Ora, diferença de potencial entre A e C é VC menos VA. Quanto que é VC? 50. VA, 0. Então vai dar 50 volts. Diferença de potencial entre A e B. VAB é VB menos VA, que é igual a 100 menos 0. 100 volts. Esta aí é bem fácil. Agora, preste atenção na letra B. O módulo do trabalho da força elétrica, quando 1000 elétrons se deslocam entre o ponto A e o ponto C. Ele quer saber o módulo do trabalho, o valor do trabalho, quando 1000 elétrons se deslocam. E ele deu a carga de 1 elétron e pediu para você caracterizar esse movimento como espontâneo ou forçado. Lembra do que eu falei na sala de aula? Se a minha carga é positiva, ela vai do maior para o menor potencial naturalmente. Se a minha carga é negativa, ela vai do maior para o menor potencial de uma maneira forçada. Tá? Então, como é que eu vou calcular o trabalho na letra B? Vou calcular o trabalho usando a equação de diferença de potencial. Diferença de potencial é o trabalho sobre a carga. Só que aqui ele pediu entre o ponto A e C. Então, não é o trabalho AB, é o trabalho AC. Entre A e C. Certo? Bom, eu já sei que o VAC é 50 volts. Então eu tenho que o trabalho de AC é igual a Q vezes VAC. O trabalho de A até C é quanto que é a minha carga elétrica? Ele falou que eu tenho 1000 elétrons, mas cada elétron ele deu a carga aí, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então é a carga de 1 elétron vezes 100, isso é a carga, vezes a minha diferença de potencial, que é 50. Então, o meu trabalho, resultado aí desta conta,
vai ser 0,8 vezes 10 a menos 14. E trabalha sempre em joules, não é? Agora eu te pergunto, será que esse movimento é forçado ou espontâneo? Porque eu disse para vocês que o movimento é espontâneo, do maior para o menor potencial, para uma carga positiva. Então, se o movimento é espontâneo do maior para o menor, para uma carga positiva, se eu quiser ir do menor para o maior, ele será forçado para uma carga positiva. Repetindo, se o movimento para uma carga positiva é espontâneo, do maior potencial para o menor, ele será forçado do menor para o maior, para uma carga positiva. Como a minha carga é negativa, é o contrário. Cargas negativas, elas têm um movimento forçado do maior para o menor e espontâneo do menor para o maior. Como aqui a carga está saindo de A indo para C, e em A o meu potencial é 0, e em C o meu potencial é 50, ou seja, está indo do menor para o maior, aqui o movimento será espontâneo. Porque um elétron se move do menor para o maior potencial espontaneamente. Qualquer dúvida, dê uma olhadinha de novo nesse trecho para você entender esta explicação. E agora então a letra D. Vou fazer aqui desse lado a letra D. Do exercício número 3. Letra D. D. Considerando-se que a diferença de potencial entre os pontos A e B pudesse ser aplicada nos terminais de um chuveiro e de uma televisão, identifique as modalidades em que a energia potencial elétrica foi transformada nos dois casos. Olha, isso é bem simples, né? Energia elétrica no chuveiro vai ser transformada em térmica, já vimos isso. No chuveiro vai ser transformada em térmica. E na televisão, em sonora e luminosa, principalmente. Sonora e luminosa na televisão. São as modalidades, né, de transformação de energia. Bom, ficou faltando apenas o exercício 4, que é de múltipla escolha. Ao abandonarmos um corpúsculo eletrizado positivamente com carga elétrica de 2 microcoulomb, lembra que o micro é 10 a menos 6, no ponto A de um campo elétrico, ele fica sujeito a uma força eletrostática que o leva para o ponto B, após realizar um trabalho de 6 milijoule, 10 a menos 3. Qual é a diferença de potencial? Ora, diferença de potencial é trabalho sobre carga, certo? Ele quer a diferença de potencial. Falou que o trabalho é de 6 mili, 6 vezes 10 a menos 3, milijoules. E a minha carga? 2 microcoulomb.
micro. 10 a menos 6. 6 dividido por 2, 3. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 6, 10 a 3 volts. Resposta, letra B. Por quê? 3 vezes 10 a 3 volts são 3.000 volts. 3.000 volts são 3 kilovolts. Letra B. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham entendido esses exercícios. Estude. Esses exercícios não são exercícios assim tão simples. Você precisa ver novamente essa aula, ver com calma, pausar, tentar resolver, tirar as suas dúvidas. Qualquer coisa, estou aí na sala de aula para atender vocês. Um grande abraço para todos e até a próxima videoaula.